Olá pessoal, meu nome é Cideli Paixão. Meu nome é Elisma Alves. E esse é mais um vídeo do nosso canal. Bom pessoal, hoje nós estamos começando mais um vídeo aqui no Acesse PC. E antes de tudo, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o seu like e tocarem no sininho de notificações, né? Como o canal é novo, para que você receba notificações de novos vídeos, o sininho precisa estar ativado. E hoje a gente está aqui numa conversa bem, digamos que bem profunda sobre amizade. Eu sou uma pessoa, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizades. Mas eu percebo que com o passar do tempo, principalmente na vida adulta, né? Depois da vida adulta, de ser mãe, das responsabilidades, eu percebi que esse processo de fazer novas amizades se tornou bem mais difícil. E você, amor, você sempre teve facilidade de fazer amizades ou não? Não, eu nunca tive facilidade, né, de criar novas amizades, né, de conhecer novas pessoas e estudando sobre isso, conversando sobre isso, principalmente agora que a gente está exposto, né, a esses conteúdos que nos faz refletir, principalmente o conteúdo da faculdade, que traz essa autorreflexão quando você está estudando, né, sobre. E um dos assuntos que desperta isso e faz você refletir e entender mesmo esse processo de amizade, qual o papel, e aí faz você refletir sobre o seu comportamento diante disso. Então eu sempre tive dificuldade de ter amizades, né, de ter amizades assim mais profundas, né, sempre tive colegas no ambiente de trabalho, mas eu nunca iniciei ali Um vínculo, um né? Mais vínculo, forte. não me aprofundei, né? Porque a gente tem a ideia de que a amizade acontece de maneira automática. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Esse seria o ideal na nossa cabeça, que as coisas acontecessem de maneira automática. Mas as coisas, elas exigem esforço. Até para se conseguir amizade, exige esforço da sua parte e exige esforço da parte da outra Da pessoa parte também. do outro também, é o que a É, gente chama de intencionalidade, né? Então, exato. por exemplo, a gente costuma observar que na infância fazer amizade é muito mais fácil. Primeiro porque o ambiente é propício para isso. Então, por exemplo, você vai para a escola todo dia, não tem como você ir para a escola todos os dias e não criar um vínculo com pelo menos um amigo, Sim, né? É lógico que tem pessoas, né, como você, que teve uma dificuldade maior, mesmo na infância, mesmo no ambiente escolar, talvez por conta do TDAH sim, também, de várias crenças, mas na maioria dos casos, você está ali um ano inteiro convivendo com aquelas pessoas, geralmente os seus colegas de infância. Eles, se você não mudar de escola, né, lógico, é, eles vão te permanece. acompanhar por toda a sua infância, início da adolescência. Então, o ambiente é propício. E também eu costumo dizer que quando se é criança, você é bem mais aberto para as novas amizades. Por quê? Quando você é criança, você ainda não passou por várias frustrações da vida, você não passou por várias dificuldades, porque eu acho assim, ó, conforme você vai crescendo, você vai passando por dificuldades ou se frustrando, você acaba ficando meio na defensiva. Sim. Esse ponto aí é muito importante, porque quando você é criança, naturalmente, aí sim a gente percebe que quando a gente era criança, as coisas aconteciam de maneira quase que automática. Você ia para a escola e do nada você estava com vários coleguinhas ali que também de maneira bem rápida, aquelas pessoas ali, aquelas crianças, passavam a ser seus amigos. E aí, muitas vezes, quando você permanecia na escola, isso durava aí, né, muitos A anos, vida né? inteira. Você passava ali a estudar até chegar no ensino médio, às vezes, com a mesma pessoa. Acontecia muito isso. Então, a tendência de acontecer com mais naturalidade quando você é criança, né, é maior. Por quê? Porque a base para que isso aconteça é a questão da pessoa estar tranquila. A criança, ela tem menos demanda. Então, a criança ela vai para o ambiente escolar, ela tem ali as atividades, mas é um ambiente mais tranquilo, né? As coisas acontecem de maneira natural, os vínculos eles são de maneira, podemos colocar, verdadeiros, né? Você se expõe mais, a criança ela se expõe, ela é sincera. Então, tudo isso analisando, né, na fase ali, quando você é criança, você percebe que são coisas importantes que aconteciam para desenvolver essa amizade. Na fase adulta, vem a demanda, vem as responsabilidades.
nós não temos tempo para o outro, sobretudo no momento atual que a gente está vivendo, né? A correria do dia a dia, as responsabilidades da vida adulta, a gente não tem tempo para o outro e muitas vezes não temos tempo para nós, não temos tempo para nós. Então, a falta de tempo, né? A correria do dia a dia, a demanda dos trabalhos, a demanda dos estudos da faculdade, para quem faz faculdade, toma muito tempo. Então, o outro, se dedicar a uma amizade, passa a ser algo extremamente difícil. É interessante porque, como a gente falou, na infância a criança está mais propícia às amizades, ela também não passou por vários acontecimentos da vida adulta que, de certa forma, te deixam mais até desconfiado com o outro, porque eu costumo dizer assim, ó, conforme você vai passando por situações, você vai ficando desconfiado das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que já foi traída, ela olha para as outras pessoas com outro olhar. Uma pessoa que já teve uma experiência ruim de amizade, ela vai ter dificuldade de fazer novas amizades. Então, a criança é como se fosse um livro em branco, ela está totalmente aberta às situações e ela vai simplesmente vivendo aquela amizade. Conforme o tempo vai passando, e a gente vai crescendo e tal, eu costumo dizer assim, ó, cada um vai entrando em fases diferentes da vida. Então, por exemplo, do meu grupo de amigas, eu casei, eu fui a segunda a casar, né, das minhas amigas do ensino médio. Então, quando eu casei, algumas outras estavam solteiras ainda. Sim. Então, o que vai acontecendo? Uns casam, outros estão solteiros, uns têm filhos, outros ainda não tiveram filhos, e meio que você vai ficando em momentos diferentes da vida. Aí vem as responsabilidades, vem coisas para resolver. Se você tem filho, você está dedicado à criação daquele filho, e meio que as coisas vão se desencontrando, né? Que até para marcar um encontro de amigos parece assim, a coisa mais difícil do mundo. A gente fica só naquela, vamos se ver, mas nunca se vê, nunca se encontra, né? E é interessante a gente falar que ter amizade precisa ter a intencionalidade, né? Ou seja, a amizade não é algo que brota da terra como uma erva daninha. A amizade precisa ser cultivada. Então, muitas pessoas querem ser amigos, mas não querem cultivar, ou seja, não querem ter atitudes que são necessárias para manter vínculo. Então, por exemplo, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, é corrido mesmo. Mas, por exemplo, você tá na correria, mas você mandar pelo menos uma mensagem, nem que seja uma vez por semana, né? Falar, oi amiga, como é que você tá? Desculpa, eu sei que eu tô sumida, aqui tá uma correria. E se expor também, né? Falar um pouco da sua vida. Quando você, por exemplo, se eu mando mensagem para você e digo, ai amigo, desculpa que eu não falei com você, mas essa semana aconteceu determinada coisa, e aí eu fiquei estressada, ou então eu estava cansada, eu estava doente. Tanto a pessoa entende porque você sumiu, né? E a pessoa também sente que você está compartilhando da sua vida com ela. Esse é um dos pilares da amizade, né? É uma forma de você está fazendo a manutenção da amizade, né? Porque a explicação, o feedback, né, do que a pessoa anda fazendo, a sua opinião, quando você está em desenvolvimento de uma amizade, é muito importante, porque o outro se sente valorizado, o outro se sente visto, e aí as trocas acontecem dessa forma. E há algo importante em notar nesse comportamento é que não é só o cotidiano que muda, não é só importante para o meio em si a amizade, mas para a nossa própria saúde mental. Porque ser visto, contar um pouco das nossas intimidades, né, aqueles assuntos que a gente teme em contar para qualquer pessoa, quando se tem um amigo para contar sobre esses assuntos, né, para contar coisas mais delicadas, ou momentos que a gente não está conseguindo lidar no momento, ter uma pessoa de sua confiança para você sentar, marcar um horário, sair da rotina, conversar sobre essas coisas, é uma forma de você estar cuidando da sua saúde mental. Então perceba que não é só uma imposição vinda da sociedade que tem que ter amigos, mas do ponto de vista da sua saúde mental, a importância da amizade vai além de uma pressão externa, vai além de se envolver com qualquer pessoa. Amizade é algo sério, né?
Muitas pessoas, às vezes, acham que estando em casa, não se expondo às pessoas, né, não estando nesse lugar vulnerável, que vão conseguir boas amizades, que vai surgir do nada aquela pessoa que você imagina na sua mente, irreal, que essa pessoa não existe. Muitas vezes Perfeita, né? você imagina ali uma amizade irreal, de uma pessoa perfeita, e ninguém é perfeito, e você fica isolado, né? Você fica ali esperando que isso aconteça muito tempo da sua vida, perdendo tempo. E a amizade, a construção dela, se dá quando você se expõe aos ambientes, quando você se expõe às pessoas. Muitas vezes a gente passa anos trabalhando em um mesmo lugar e a gente cria ali vários colegas, né? Cria-se ali naquele ambiente vários colegas. E às vezes tem pessoas naquele ambiente que, por mais que tenha aquela pressão do trabalho, que ali é o tema principal, a gente, afinal de contas, você está no trabalho, mas às vezes surgem ali uma identificação com algumas pessoas que não se torna, muitas das vezes, em uma amizade por falta desse lugar de fazer um convite, muitas vezes. A pessoa conhece você, você tem uma afinidade, mas não parte de você em muitas vezes convidar ela, além do trabalho, para tomar um café, para dar continuidade em um assunto que às vezes foi aberto ali de maneira natural, né, de ambos ali, que é mais profundo, que vai além do trabalho. Muitas vezes você não dá continuidade a esses assuntos, a essas falas, porque não parte ali um convite. Então percebe que você passa anos trabalhando com a mesma pessoa e você poderia se tornar amigo daquela pessoa, mas faltou uma iniciativa, de um convite, de chamar para almoçar, E de às sair do trabalho, vezes né? o próprio ambiente de trabalho ele vai limitar, porque geralmente as conversas fluem ali no momento de intervalo. Mas o intervalo dura 1 hora, então às vezes não dá para se aprofundar no assunto, ficar mais íntimo da pessoa, né? E aí quando é no outro dia que você vê a pessoa, já não tem mais o clima para aquela conversa para continuar. Então, meio que fica uma amizade ali sendo poldada, né? Fica só no coleguismo mesmo. E às vezes o medo também, eu não sei se isso já aconteceu contigo, de você começar a se aproximar de uma pessoa e aí tá rolando um assunto legal, você tá gostando da pessoa, sente que tá se identificando, mas você tem medo de, se eu chamar ela pra gente sair, pra ela vir na minha casa, almoçar na minha casa, pra gente dar uma volta de bike, sei lá, e ela achar que, e ela não querer minha amizade, ela não quer, porque eu acho que muitas vezes vem da nossa crença de rejeição, né? De tipo assim, ela tá falando comigo porque ela tá aqui, ela é obrigada a estar nesse ambiente Sim. comigo, mas ela não vai querer aceitar o meu convite pra gente ir no cinema, pra vir na minha casa conhecer a minha família, entendeu? Essa é uma perspectiva boa, né, de enxergar assim, as dificuldades que surgem e que muitas vezes nos atrapalham de ter esses vínculos. Mas nós somos pessoas que erramos o tempo todo e que muitas das vezes essa limitação de se achar incapaz de ser amigo do outro é algo que acaba atrapalhando e muito nesse desenvolvimento aí, na questão da amizade, né? Porque Isso. você sempre se coloca naquela posição que não está, que não é digno de ser amigo daquela pessoa, ou que não está preparado. Só que a amizade é uma construção de ambos. É. Os dois têm que construir isso junto e outra coisa. Não é algo totalmente programado. Um diz uma coisa, outro diz outra. Não. As coisas elas acontecem por afinidades, né? Você vai em uma roda de amigos, você vai vendo ali, ou melhor, em uma roda comum de uma conversa, você vai ouvindo as pessoas como se dá uma amizade. Ouvir, você escuta, você fala, você vê as ideias, né? Você vê a maneira que a pessoa reflete sobre o Se você tópico. se identificou ou não. Então, ali, se há uma identificação natural, isso daí já é um ponto que vai aproximar você daquela pessoa. Como se dá isso? Se expondo. É impossível desenvolver amizade se você não se expõe. A amizade, qualquer vínculo vai acontecer nos ambientes em que você está exposto. E aí, a questão de estar no ambiente que vai ali muitas vezes mostrar a sua vulnerabilidade faz parte. Faz parte. E boas amizades são aquelas onde as pessoas entendem a sua vulnerabilidade, entendem as suas fraquezas e mesmo assim elas continuam te incentivando. São essas pessoas que merecem a nossa atenção. Porque precisava receber mais atenção, cada vez mais uma pessoa que se comporta assim com você, que ela demonstra que realmente tem interesse por você
e na ajuda, em te ajudar, em te fazer crescer. Essas são as pessoas que vão te levar além. E eu acho que quando fala em amizade na vida adulta, é interessante entender que a gente precisa também balizar a expectativa em relação ao outro. Entender que as pessoas têm defeitos, todo mundo tem defeito, então meio que acho que a gente cria uma ideia de amizade daquela pessoa perfeita. E eu sempre falo aqui, nas nossas conversas, eu falo, existem níveis de amizade, né? Então, vai ter aquela amizade que vai ser aquela pessoa que enche o ambiente, que te faz feliz, aquela pessoa que tá ali para tirar onda, fazer uma brincadeira, ou aquela pessoa que gosta de filme e comenta muito sobre filmes, sobre séries com você, ela vai estar ali no nível de amizade que não necessariamente vai ser aquela amizade que você vai conversar com ela sobre uma crise no seu relacionamento, né? Já vai ter aquelas pessoas que vai ter mais uma profundidade de amizade, digamos ali intermediária, né? Que vai ser aquela pessoa que você conversa de assuntos mais profundos, que você fala mais sobre suas crenças, sobre seus valores, mas ainda não é aquela pessoa que tem aquele nível, digamos, master de amizade. E existem essas pessoas que são como irmãos, né, que a vida nos presenteia, que normalmente não são muitos, né? Muitas vezes é uma pessoa, duas ou três no máximo, que são aquelas amigas ou amigos mesmo assim, às vezes de infância, ou às vezes pessoas que você encontrou ali na vida, foi uma surpresa boa da vida, e que vão fazer parte da sua vida, que vão saber mais profundamente sobre você. Isso é até bom, é saudável, porque não é legal também que você acabe se expondo profundamente a todas as pessoas, até porque isso pode até assustar as pessoas, né? Tipo, a pessoa identifica que você é uma pessoa muito carente, muito fragilizada, isso muitas vezes assusta as pessoas. Então, eu sempre falo, escolha uma pessoa que vai saber tudo sobre você, que vai saber das suas fraquezas, das suas dificuldades, para que você possa se doar por completo. Isso não é uma escolha simples, né? Vai exigir tempo de relacionamento. Essa pessoa vai provar que merece a sua confiança, assim como você também tem que provar que você merece a confiança daquela pessoa. E vocês vão poder se abrir, né? Um para o outro. Mas não necessariamente significa que outras pessoas não possam ser seus amigos também, né? Até porque uma das dificuldades que a gente vê muito hoje com a modernidade, com o advento da internet, essa falsa sensação de que tem que ser amigos porque você tem muitos seguidores, ou porque você comenta e as pessoas comentam no seu post. Mas as pessoas vivem hoje numa epidemia de solidão, né? As pessoas elas estão condicionadas a ter exatamente ter essa distorção do que significa amizade nos dias de hoje. Então, hoje em dia, eu aconselho que a amizade ela seja desenvolvida, sobretudo, com contato físico. Eu não acredito em amizade virtual e que isso possa agregar na sua vida nos dias de hoje. É óbvio que a tecnologia nos ajuda, a pandemia revelou isso, que a gente pôde falar com os nossos parentes que estavam distantes e tudo mais. Mas eu acho que uma amizade verdadeira de uma vida toda ela tem que ir além. Essa ferramenta da tecnologia ela pode ser usada, mas eu acho que se relacionar exclusivamente só através das redes não é saudável. Porque nós, seres humanos, se você for ver a história, a gente se desenvolveu em bando e sempre fez parte de algum tipo de civilização, de sociedade. Nós somos seres sociáveis, né? Somos seres sociais, ninguém foi feito para viver sozinho, isolado. E a gente sabe os danos que o isolamento causa, né? Como foi dito aqui, a questão da solidão, que hoje em alguns países já tem um departamento, já tem um ministério que trata da solidão. Então eles já encaram como um problema mesmo de saúde pública. Com os dados, com o levantamento ali daquela população, e você vê que o número é alarmante de pessoas que morrem por causa da solidão. No Brasil, isso ainda não é desenvolvido, né? Não tem assim tantos estudos, né? Tanta dedicação acerca desses dados, mas em alguns países, né, já tem um departamento, eles encaram como algo que faz parte ali do cuidado da saúde das pessoas. Tem um departamento da solidão, tem um levantamento ali de quantas pessoas morrem por causa disso, né? Que isso leva a outros fatores, né, a outros riscos. Então, o isolamento em si,
ele leva a uma depressão, né? No mínimo, assim, uma depressão, um isolamento. O isolamento ele aumenta a probabilidade É, das pessoas desenvolverem depressão, depressão. ansiedade. É muito interessante porque tem um termo, né, que está na moda agora, são amizades de baixa manutenção. O que seria amizade de baixa manutenção? É aquela pessoa que você nunca vê, nunca fala, mas quando você se encontra, é como se vocês tivessem se visto ontem. A amizade continua a mesma coisa. É legal, por um aspecto é legal, porque no meu caso, né, eu tenho amigas que moram, no meu caso a gente mudou, né, para o sul, então eu tenho amigas que moram lá no Nordeste. E eu sempre falava muito sobre essa questão de amizade e baixa manutenção, porque são amigas que me entendem, entendem a correria da minha vida, que eu não consigo falar todo dia, mandar oi todo dia. É, mas ainda assim, eu acho que eu não passo tipo uma semana sem falar com as minhas amigas, né? Sim. E quando passo, eu faço exatamente o que eu falei. Eu mando mensagem e sempre começo pedindo desculpa. Ai, amiga, desculpa que eu sumi, mas aconteceu isso, e aí a gente continua se conversando, se falando. Tem uma técnica também, é uma técnica pessoal que eu inventei, né? Eu criei, que basicamente eu sou uma pessoa que teria muita facilidade em simplesmente passar meses e meses sem mandar mensagem para a pessoa, mesmo eu gostando muito da pessoa. Tipo, eu tô aqui, eu lembro da pessoa, me dá aquela vontade de conversar com ela, mas eu tô na correria. Eu penso, não, amanhã eu falo, e vai passando, passando, e quando eu percebo, ali na mensagem do Instagram, que fica a última data que você falou, ou no WhatsApp, faz um mês, 2 meses que eu falei com a pessoa. Então, o que eu faço? Como eu falei, a amizade precisa ver intencionalidade. Então, eu criei no meu celular mesmo. Eu criei um bloquinho, de notas, uma lista de pessoas que são importantes para mim e que eu quero manter o vínculo, que eu não quero perder o vínculo com essas pessoas. E aí, pelo menos um dia na semana, um dia geralmente que eu estou mais tranquila, eu dou uma olhada ali naquela lista e eu só de olhar eu vejo, sei lá, tem 3 amigas aqui que eu falei com elas. Nossa, quando foi que eu falei com ela? Faz mais de um mês, então eu vou ali e mando uma mensagem, né? Parece que é automático, que é forçado, mas não é. Porque eu acho assim, na correria de hoje em dia que a gente vive, é muito fácil a gente passar. Sabe quando você pensa assim, nossa, já passou tanto tempo, parece que foi ontem que eu falei com aquela pessoa, entendeu? Então eu acho que tem algumas técnicas que você pode criar, que funcionam para você, mas que você coloca intencionalidade em se fazer presente na vida dessas Isso. E pessoas. mais uma vez, a amizade, ela vai além da pressão externa que o mundo coloca de que você tem que ser amigo, que você não pode ser uma pessoa isolada. Sim, tem tudo isso, tem essa pressão, mas a amizade ela deve ser vista desse ponto de vista mesmo, de ter uma lista, de uma vez na semana, 2 vezes conversar. Por quê? Porque são essas coisas que vai nos mover ao melhor da gente. As amizades, quando você conversa com uma pessoa, você tem uma boa conversa com um amigo, quando você sai dali, você sai renovado, você sai com mais esperança, você sai uma pessoa mais confiante. O mesmo resultado que se dá quando você tem ali, por exemplo, na sua infância, uma pessoa que cuidou de você. Você olha para aquela pessoa e você percebe o quanto aquela pessoa se dedicou para você e você percebe o benefício que teve. Você se tornou uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais motivada. Então a amizade ela tem esse lugar. Então ter essa preocupação que muitas vezes cai naquele lugar de isso está muito automático. Tem que ser automático, ou tem que ser automático sim, mas tem que ser planejado. Ter amigos requer planejamentos. Conhecer pessoas requer, desde eu mexer na minha agenda, hoje eu estou de folga, então eu vou passar o dia inteiro assistindo. Não, você pode marcar para ir em um grupo de conversa, um grupo de leitura de livro. Você pode ir em qualquer coisa que você goste. Por quê? Porque você vai sair da sua rotina, você planejou isso ali para ver pessoas. Então, a pressão hoje em dia que ocorre também e que distancia muito as pessoas é a questão da demanda que nós temos hoje ao nosso alcance, na verdade, das opções que a gente tem hoje nas redes. Você, quando está no seu dia de folga, se você pega o seu celular, você tem muita distração.
Você tem Passa o dia inteiro e nem percebe. você tem muitas opções, você tem muitas opções. Então, essas opções te fazem a não sair daquele lugar, não sair do teu lugar de conforto, não sair da tua casa, não lembrar que você tem que conversar com as pessoas. Então, é muito comum você chegar em qualquer aplicativo, a qualquer plataforma de filmes, de série, e você passar um dia, 2 dias de folga ali, assistindo. E nem percebe, né, que o dia E nem passou. percebe, porque antigamente a gente não tinha tantas opções. As Aí ia pessoas pra calçada, ia na praça. naturalmente, quando a gente falou das crianças que ocorria com mais naturalidade, porque elas estavam expostas àquele ambiente e o que iria acontecer ali naturalmente é a amizade. Hoje em dia, as pessoas não entendem que amizades verdadeiras tem que haver essa exposição, olho no olho, conversar com uma pessoa, sentir. Por quê? Porque, sobretudo, as redes hoje é um recorte. As pessoas elas estão recortando partes boas do seu dia a dia e postando. Então não tem como você filmar a sua vida verdadeira 24 horas e as pessoas nem querem mostrar a sua vida verdadeira. Então vai além de redes, vai além dessas coisas, mas sobretudo tem que haver a exposição. Você tem que se expor, tem que ter trabalho. Ah, amizade é uma coisa que não dá trabalho, não. Dá sim. Amizade dá trabalho, porque muitas No vezes sentido bom, né? no sentido bom, porque muitas vezes você está triste, está passando por uma dificuldade, e a pessoa para o tempo dela, a rotina dela, Isso. para te dar uma assistência. Para ouvir você, para se Isso. dedicar, né? Então, se vale para o teu bem-estar, assim também deve ser feito com o outro. Então, é algo muito importante nos dias de hoje e, sobretudo, sempre colocar na balança. O que vale mais? Estar virtualmente conectado, não ter o trabalho de, por exemplo, ir na casa da pessoa, ou encontrar com a pessoa, ou conversar. Eu aconselho, pela essa loucura que a gente já vive hoje, sempre desenvolver amizade, cultivar, conversando, marcando um lugar para se encontrar, olho no olho, porque a tecnologia ela é válida, a gente pode se comunicar, pode falar com pessoas que a gente nem Nunca consegue viu, né? encontrar ela facilmente, porque às vezes mora em outro estado. Por exemplo, a minha mãe mora em outro estado. Então, é claro que eu uso a tecnologia, mas o que eu quero mesmo é que ela tenha a oportunidade de vir aqui e a gente converse aqui. Então, é mais benéfico para a sua vida e para o outro encontrar, né, cara a cara, colocar o papo em dia e ter esse ato. E sabe uma coisa importante também nessa exposição, né? Porque o que a gente está falando é que você precisa ser intencional. Ah, eu me sinto sozinho, eu queria fazer amizades, mas eu nunca conheço ninguém. Mas você está se expondo a esses ambientes? E também, quando você for a ambientes em que você vai se expor, você também ir aberto a conhecer pessoas, porque muitas vezes a gente chega em ambientes como uma sala de aula, uma igreja que você vai visitar, um lugar que você vai que você sabe que tem mais pessoas e você já vai fechado. Então, você chega, senta, fica calado, ou já pega o celular e baixa a cabeça, ou então escolhe só uma pessoa e se isola ali naquela conversa, fica segurando aquela pessoa. Então, assim, tem que ter intencionalidade e aberto a conhecer as pessoas e aberto a escutar, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo me abrir, não consigo falar já de cara. Mas quando você é uma pessoa aberta, pelo menos a escutar com sinceridade a outra pessoa, ela já vai gostar de você de cara, porque ela vai sentir, essa pessoa ela se interessa por mim. E aí muitas vezes as amizades, elas se encerram aí nesse momento, por quê? Porque depois vai cada um para sua casa e ninguém se vê mais. Então é nessa hora que vai entrar a parte de você cultivar, ou seja, manda uma mensagem no Instagram. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tava lembrando daquele dia? Foi tão legal. Vamos se ver? O que é que você acha da gente ir no cinema? Ou mandar uma mensagem ali no WhatsApp. Oi, bom dia. Tava lembrando de você. Eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Eu acho que tem uma coisa muito legal, é quando você sente que você é lembrado. Então, por exemplo, eu tomei esse chá aqui, esse chá é maravilhoso, eu lembrei de você, porque naquele dia você comentou que gostava de chá. Exato. Quando tem afinidade, quando você se identifica com uma pessoa, você não pode deixar isso desaparecer. Se você teve essa oportunidade, teve essa afinidade com uma pessoa, você se identificou, não tem por que não quebrar esse bloqueio de muitas vezes
Gostei do papo que a gente teve, se identifiquei, e conversar mais vezes. Isso é que vai fazer com que você se desenvolva ali naquela amizade, se doe mais, que a pessoa te conheça com mais profundidade, né? Então isso é muito importante. Hoje em dia, o que atrapalha, o que eu percebo que atrapalha isso cada vez mais, é as opções que a gente tem. São várias opções que a gente tem hoje, para não estar nesse lugar de, por exemplo, mandar uma mensagem, parar o que a gente está fazendo, por causa da demanda, de tantas opções que a gente tem para fazer. Mas, sobretudo, é aquela questão que a gente, como falou no começo do vídeo, o isolamento, ele vai causar várias coisas negativas para você. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Tem pessoas que, por exemplo, eu gosto de, às vezes, ficar sozinho, ter o meu momento. E toda pessoa tem que ter o seu momento. Mas uma coisa não pode ser confundida pela outra. A pessoa que sofre de solidão, ela realmente sente na pele, é algo que dói, né? Chega a doer fisicamente, né? Então é algo que vai te levar aí para um processo mais complicado, né? Estar sozinho com você mesmo, curtir às vezes um momento ali sozinho, faz parte, até para a saúde mental, isso é benéfico. Mas se isolar das outras pessoas, né? Não querer se aproximar das pessoas por questão que você acha muitas vezes entre as distorções disso aí, eu não vou me expor porque eu sou uma pessoa irrelevante, eu não tenho nada a acrescentar na vida do outro. Não, todo mundo tem. Mesmo que você não tenha tanto conteúdo, você é uma pessoa que não tem tanto conteúdo para passar para os outros, mas hoje em dia, sobretudo, estamos precisando de pessoas que ao menos escutem. Porque Isso. hoje as pessoas elas não querem escutar, não querem ouvir o que o outro tem a dizer. Então, hoje em dia é muito importante. Muitas vezes você só precisa ter uma pessoa ali que realmente escute o que você tem a falar e dê importância. E aí se começa uma amizade por aí. E para, assim, finalizar, né, esse assunto sobre amizade, meio que voltado mesmo para a psicologia, a gente vê quando o Winnicott, ele fala sobre a teoria do apego seguro, né? O Winnicott, ele vai trazer vários tipos de apego, que depois a gente pode até trazer um vídeo mais aprofundado sobre os tipos de apego, mas ele fala em específico sobre o apego seguro. E a amizade, ela está muito relacionada com essa teoria do apego seguro, que seria o apego sem esperar nada em troca, né? Então, quando se fala em relacionamento amoroso, por exemplo, meio que querendo ou não, você está sempre esperando algo em troca do outro, né? E a amizade, ela se encaixa nesse aspecto do apego seguro, porque são pessoas que não têm vínculo sanguíneo, não têm vínculo amoroso, elas simplesmente escolheram estar ao lado uma da outra, ser amigas, compartilhar a vida com outras pessoas que não teriam obrigação nenhuma, porque uma coisa é eu nascer na mesma família que você, eu sou obrigada a conviver com você. Uhum. Ou eu sou sua mulher, nós somos casados, a gente vive, a gente convive no dia a dia. Mas o amigo não, o amigo ele tá ali. E se você parar para pensar, no final da vida, na nossa velhice, o que nos vai sobrar são os nossos amigos, porque os nossos filhos vão casar, né? E vão para casa deles, viver a vida deles. Infelizmente, os nossos parceiros, um de nós vai primeiro, e quando se fica sozinho, o que sobra são os amigos verdadeiros, os amigos que a gente cultiva por uma vida inteira, né? Então, ter essa base segura, né? Essa amizade que se torne uma base segura para te motivar, para te influenciar para o bem, né? Para te ajudar nas tuas escolhas. É o que eu falei, quando você tem um amigo, muitas vezes quando você precisa decidir alguma coisa importante na sua vida, e que você encontra essa pessoa e que conversa, essa pessoa é a sua base segura, que você pode se expor, muitas vezes você sai dali melhor. Você sai mais confiante, você sai uma pessoa mais objetiva, mais leve, você tem mais objetividade no que você vai fazer. Então, é muito importante ter essa base segura, e essa base ela é construída através de renúncia, através de exposição, né? Através de se doar ao outro, né? Hoje em dia, a gente olha muito para a gente, né? Então, basicamente, e tudo isso se constrói com o tempo, nada é por acaso. As amizades hoje,
que elas começam e terminam rapidamente, é um reflexo da nossa sociedade, né? Que aí o Bauman iria acrescentar ali, como ele escreveu sobre a modernidade líquida, né? Que tudo se desfaz facilmente, né? Que as coisas elas são líquidas, né? Não tem durabilidade. Então, basicamente é isso. Exatamente. E foi bem interessante você falar sobre essa questão de que a amizade demanda tempo, porque muitas vezes a gente não quer dar o tempo que as pessoas precisam também para confiar na gente, né? Então, você acabou de conhecer uma pessoa, você já quer que ela seja sua melhor amiga? Então, a amizade, ela vai exigir esse tempo, várias provas de, digamos, fidelidade, né? Provas de que a pessoa está do seu lado, você estava doente, a pessoa se preocupou com você, você precisou de um apoio, a pessoa te apoiou, ou você precisou que a pessoa fosse até mais dura, mais sincera com você, e ela foi, falou a verdade, falou que, olha, amiga, eu não concordo com isso, você deveria repensar esse comportamento. E da mesma forma, você também demonstrou várias vezes que você é uma amiga de verdade, e esse tempo foi passando. Então, quando eu falo que existem níveis de amizade, muitas pessoas vão chegar na sua vida, elas vão ficar somente nesse nível mais, digamos, superficial, o que não é ruim, gente. Porque a gente precisa de amizades leves, sabe? De contatos que você possa, às vezes, por exemplo, a minha melhor amiga, ela não gosta das mesmas séries, mesmos filmes que eu. E tem outras amigas que eu compartilho sobre séries, sobre filmes, sobre música, né? Então, vão ter as amizades, elas também, elas são localizadas em níveis, né? Algumas amizades vêm, depois vão embora, são mais curtas, outras vão se prolongando por uma vida inteira, mas o importante é você entender. O ser humano é um ser sociável. A solidão, hoje em dia, é uma questão de saúde mental e a gente precisa cuidar dessa área tão importante da nossa vida. Por isso que eu queria pedir para você que assistiu esse vídeo, que chegou até o final, para compartilhar esse vídeo com alguém que você já considera amigo ou que você quer muito, muito, muito ser amigo. E talvez esse vídeo seja uma oportunidade de você falar com aquele amigo que você não falou há muito tempo. Isso. E dizer, olha, amigo, que vídeo interessante, assisti e lembrei de você. E convidar o pessoal a se inscrever no canal. No link na bio do Instagram, do Acesso PC, tem lá o link do YouTube. Então, seria interessante você se inscrever, né? Estamos começando agora, tem poucos seguidores, mas cada seguidor é importante, porque vai nos motivar a gravar mais vídeos, a colocar novos conteúdos. Então, o link está na bio do Instagram. E na descrição desse vídeo aqui no YouTube tem o nosso link do Instagram. Então, se você está vendo algum corte pelo Instagram, você pode ir no link do Instagram e vir para o YouTube. Mas se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, você pode ir na descrição do vídeo, clicar no link também para me seguir lá no Instagram, tá bom, pessoal? Então esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.